Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti. Juliano Peretti aqui, tudo bem? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todos os comentários. Não esqueçam de dar o like, já deixa o like aí, porque às vezes tem 1000 pessoas assistindo e tem 100, 200 likes. Então, não esqueça, deixa o like, compartilhe. Muito obrigado pelos comentários. Pessoal, hoje eu vou falar de um equipamento da Glock, que vocês pediram bastante, que eu sei que hoje é, infelizmente, o equipamento que é permitido no Brasil, que é a Glock 42 no calibre 380. Glock 42 no calibre 380. E pessoal, eu dou risada quando o pessoal fala que o calibre 380 é um calibre anêmico. Olha, eu já testei bastante, já vi uma série de vídeos que falam sobre a balística do 380. E uma das frases que mais me pegou, que eu jamais vou esquecer, de um dos maiores especialistas americanos em relação a isso, ele olhou bem nos olhos da pessoa que perguntou, ele perguntou se o 380 é eficiente, ele fez a seguinte frase: o 380, ele é mortal a 50 metros. Então, trate este calibre com muito respeito, porque ele é extremamente perigoso, mortal. Então, você assim, é anêmico, não é brincadeira, pessoal. O calibre 380 é um calibre mortal. Então, não brinque com esse tipo de coisa, que é um equipamento, é um calibre eficiente e consegue te proteger. E no Brasil, durante décadas e décadas, era a única munição disponível. E as pessoas se seguravam muito bem, se asseguravam muito bem com esse calibre. Ok? Então, pessoal, a Glock 42 é um equipamento extremamente fácil de portar, porque ele é pequeno, fino, ele tem um cano de 3,25 polegadas, tá? Que faz de um equipamento extremamente compacto, tá? Ele já está, na minha opinião, já está muito próximo das micro pistolas, tá? Mas ela é considerada uma subcompacta. Um dos detalhes que me desagradam na Glock 42 é a baixa capacidade, o que te obriga a ter pelo menos 2 magazines sobressalentes quando você está portando esse equipamento. Para minha mão, que é uma mão grande, realmente falta o apoio do dedinho. Isso me incomoda bastante. E para vocês só terem uma noção, aqui temos a Smith & Wesson Bodyguard 2.0, que ela já vem com um magazine de 10, e mesmo com o magazine de 10, eu consigo ter o apoio aqui. E se eu colocar o magazine de 12, ou seja, ele tem o dobro de capacidade da Glock 42, ele tem o apoio completo. E, basicamente, ele tem as mesmas medidas da Glock 42, aqui ó, tem as mesmas medidas da Glock 42. Se eu colocar aqui o magazine de 10, ó, eu fico exatamente com as mesmas medidas, e a Smith & Wesson consegue ainda ser mais fina e menor, ok? Por isso que eu acho que a Glock 42 vem perdendo o mercado aqui nos Estados Unidos, principalmente pela sua baixa capacidade. Obviamente, pessoal, vamos agora falar bem honestamente. 7 disparos de 380 é mais do que o suficiente para que você faça uma defesa eficiente, porque ninguém que vai fazer, pelo menos aqui nos Estados Unidos, uma defesa da sua vida, algo assim, tem necessidade de dar mais do que 1, 2, 3 disparos. Mas é sempre bom ter magazines sobressalentes, porque para vocês terem uma noção, um dos indicadores aqui, os Estados Unidos ele é muito bom de indicador. Um dos indicadores que mais são divulgados nas aulas e cursos de defesa pessoal aqui são os níveis de acerto das forças policiais e também do FBI, que gira em torno de 15 a 20% dos disparos. Então, por isso que é aconselhável você ter uma quantidade maior de magazines. Só que numa defesa pessoal, onde você vai ter um confronto a curta distância, eventualmente a possibilidade de você errar ou a eventualidade de você precisar dar
mais do que um disparo, é diferente, totalmente diferente de um cenário policial. Por favor, não estou comparando, só estou dando um indicador em relação à precisão e os acertos. Então, por isso que o pessoal sempre fala que é bom ter mais magazine, ok? Mas é um equipamento extremamente fácil de portar, tá? Ele não vem com trilho tático, então é mais difícil de você encontrar luzes que se acoplam. Ele tem uma luz aqui que você pode colocar aqui, que ela encaixa aqui no guarda-mato, aqui na proteção do gatilho. Tem opções, mas são opções limitadas, tá? Em relação à Glock. Mas como eu disse para vocês, é um equipamento extremamente fácil de portar, muito eficiente. O calibre 380, ele demanda treino, tá? Porque apesar dele ter um recuo baixo, né, ele tem uma, de certa forma, maior possibilidade de falha se você não tem uma pegada correta no equipamento, tá? Então, por isso você, o calibre 380 falha bastante. Não, não é isso. É porque às vezes as pessoas não dão o devido valor de segurar o equipamento que eventualmente tem um recuo menor. Assim é mais fácil, não tem tanto recuo, não preciso segurar com tanta firmeza. Não é força, é firmeza. Por quê? Porque a arma precisa dessa força cinética para que ela possa fazer a ciclagem correta. E a base dela, a empunhadura, você precisa estar muito bem firme para que toda a energia do disparo seja utilizada no recuo do ferrolho para que haja a devida ejeção e a ciclagem do equipamento, tá bom? Então, por isso que é importante você treinar no calibre 380 e você ter a pegada perfeita para que você não tenha nenhum tipo de erro eventual nesse tipo de equipamento. Então a Glock 42, ela é fina, portátil, baixa capacidade, poderia ser melhor, mas é Glock, extremamente confiável. Quando você, assim, eu tenho uma mão grande, né, ou seja, ó, aqui o equipamento aqui, ó, é basicamente o tamanho menor que a minha mão, cabe na palma da minha mão. Mas é um equipamento que é voltado para o porte velado. Então, extremamente confortável para que você possa, com eficiência, fazer esse tipo de operação. Tá? Eu não sei se a Glock vai lançar uma geração nova, porque, assim, nesse caso aqui, ela é monofilar, né? Então, não é bem monofilar, mas é quase, tá? Mas, se aumentar aqui um pouquinho o grip... E a Glock tem exemplos de grip um pouquinho maiores que podem fazer com que o equipamento tenha uma capacidade melhor. Então, se aumentar a capacidade, fica bem legal. Esses equipamentos pequenos, assim como a Smith & Wesson, e eu que sou uma pessoa que adora Red Dot, eu concordo que não é um equipamento que o Red Dot é fundamental. Porque é um equipamento que é para defesa pessoal a baixíssima distância e o AirDot, neste caso, não vai fazer grande diferença se você tiver um confronto a 7, 10 metros no máximo. Então não é o caso, não há necessidade de você ter Red Dot nesse tipo de equipamento e até dificulta, né? Porque é difícil você ter um Red Dot que seja tão fino que caiba aqui. Então, é compreensível o fato de não ter... Existem Red Dots que eventualmente você possa fazer o corte e colocar? Existem, mas não são nem Red Dots muito eficientes, não. Tá? Então, não vale muito a pena, eu acho que não tem a necessidade. Tá? Então, a Glock 42, extremamente eficiente, calibre muito eficiente, que hoje é permitido no Brasil. Então, se vocês tiverem acesso a esse equipamento, é um equipamento extremamente confiável, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de atualização desse equipamento, até porque, mesmo eu não sendo um grande fã, né, do gatilho da Glock, para esse tipo de equipamento está mais do que bom, tá? Então, é super confiável, reset pequenininho. Ele é pesado, como todo gatilho Glock é pesado, então ele tem lá seus 6,5 polegadas, 6,5 libras, né? De peso, né? Então, nada do que todo mundo que já tenha Glock, que já tenha disparado com Glock, saiba muito bem qual que é isso, né? Então, o único detalhe que eu acho em relação à Glock 42 é a baixa capacidade, que, como eu disse para vocês, pode ser muito bem mitigado se você tem 2, 3 carregadores sobressalentes, que você tiver um nele, né? Então você tem 6 mais 1, 7, aí você tem mais 12, 2 carregadores pequenininhos, são muito fáceis de você botar no bolso, não tem problema nenhum, então você também muito bem servido em relação a isso, também não tem problema nenhum. Extremamente fácil de velar, as mulheres também gostam desse equipamento, porque cabe muito bem na bolsa. Agora, pelo amor de Deus, se você vai portar em bolsa, preste muita atenção, você sempre tem que ter um holster de qualidade para colocar esses equipamentos em bolsa.
E quando chega em casa e tira o equipamento da bolsa, coloque no cofre, saiba muito bem que você não pode colocar esses equipamentos a alcance de ninguém que não seja o usuário. Então, por favor, tome muito cuidado em relação a isso. E eu sempre falo para as mulheres, principalmente aquelas que gostam de colocar os equipamentos em bolsa, principalmente para quem viaja muito aqui nos Estados Unidos, tome muito cuidado, vasculhe a sua bolsa. Se você tem essa prática, vasculhe incansavelmente a sua bolsa antes de embarcar, obviamente em casa, né? Para que você não tenha nenhuma munição ou magazine sobressalente ali dando sopa dentro da sua bolsa, que você pode ter problema com o ATF. Então, este equipamento recomendo bastante, gosto, não é o meu equipamento de escolha para porte, eu porto 380 por muitas ocasiões aqui nos Estados Unidos, como vocês sabem muito bem, eu gosto muito da Bodyguard, é o equipamento que eu escolhi para porte hoje, então você tem 10 mais 1 ou 12 mais 1, tá? Que é mais do que o suficiente e eventualmente não há nem a necessidade de ter um magazine sobressalente, porque 12 mais 1, 3 disparos é muito conveniente, tá? Mais do que bom. Eu gosto do calibre 380 para porte. Eu gosto dos mais P, calibre 380 mais P, tá? Que dispara muito bem essa pequenininha aqui, e também dispara muito bem nessa pequenininha aqui, e tem aqueles que não gostam daquelas que preferem os ogivais, né, que fala assim, que é aquela cabeça ogival, tá? Aí vai depender do ambiente, vai depender da legislação do seu estado, vai depender de todos esses fatores que você tem que estudar. Tem uma coisa que você tem que fazer antes de escolher seu equipamento para porte, seu equipamento para proteção, é você entender o ambiente em que você mora, entender o ambiente onde você trafega, qual tipo de munição você vai utilizar, para qual destino você vai utilizar. Então, estudem muito bem isso, tem um plano muito bem detalhado, muito bem estudado. E a partir do momento que você escolhe a munição, vá para o range, faz o treino. Mesmo com munição de defesa, você tem que treinar, tá? No mínimo 25, 50 disparos, 100 disparos, para que você saiba exatamente o que você vai encontrar. Se Deus me livre você precisar, mas que você saiba exatamente o que você vai encontrar no momento em que você efetuar o disparo, porque às vezes as pessoas estão mais acostumadas com munição de treino e a munição de defesa normalmente é um pouco mais forte. Então é bom você entender também que seu equipamento vai ciclar bem com esse tipo de munição, ok? Então, equipamento que não tem muito o que dizer em relação à qualidade, Glock Perfection, né? Para quem acredita nisso. E um equipamento mais do que o suficiente para proteção pessoal e daqueles que você ama. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, compartilhe, coloque as observações. O que vocês acham da Glock 42? É um bom equipamento? É um bom equipamento? Fato T6 está disponível no Brasil? É um equipamento que vocês escolheriam comprar hoje em dia? Ou qual é o equipamento no calibre 380 que vocês estão buscando no Brasil como opção? Para que eu entenda um pouco mais do mercado brasileiro. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus.